Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Reino Unido, um conjunto de empresas, privatizações, governo Margaret Thatcher, nada contra capital privado. Pedro Fonte, ideologicamente falando, nada contra, antes pelo contrário. Não é isso que está em causa. Agora, quando investimentos que são requeridos em sistemas são pós-dissipados numa loja de redistribuição de dividendos, alguma coisa vai mal no reino. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com os especialistas residentes Jorge Medeiros e Milton de Sousa. Eu sou o Ricardo Conceição e o nosso convidado desta semana é Pedro Fontes, responsável pela Direção de Sistemas de Informação e Transformação Digital na EPAL. É engenheiro do ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, completou a formação executiva em Gestão e Serviços de Água na Católica Lisbon School, depois passou também pela Nova SBE e pelo programa PAD na AES Business School. Ao longo da carreira foi diretor de Engenharia da Águas do Oeste S.A., depois na EPAL esteve na direção do programa de Neutralidade Energética EPAL 0%, foi diretor de Inovação, entretanto também foi administrador na ADP Valor, da Águas de Portugal, e atualmente é diretor de Sistemas de Informação e Transformação Digital da EPAL, é casado, tem 3 filhos. Bem-vindo, Pedro Fontes. Obrigado. Gostamos sempre de começar pelo início, é uma boa forma de começar estas conversas. Quando é que percebeu que o caminho profissional ia passar pelo ambiente, pela tecnologia ligada à água? Não é o tipo de coisa que nós pensamos quando somos crianças, não é? Eu quero dedicar a minha vida à água. Olá, antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. Naquela altura em que todos escolhemos o que é que vamos fazer, havia aqui uma grande indecisão entre o que eram as engenharias e a matemática e o que era a medicina, com as biologias e as químicas. E há um professor, sempre um professor inspirador, que coloca à frente a engenharia do ambiente, um equilíbrio entre os dois mundos. Estamos a falar da década de 90. Sabia-se logo o que é que era a engenharia do ambiente em Portugal. Havia 2 cursos, chamaram Não Me Trai, e foi assim, foi uma escolha de meio caminho. Que é difícil de explicar depois quando se chega a casa e se explica que a opção vai ser esta, entre as duas que seriam as mais óbvias. Foi uma questão de compromisso e pronto, foi assim. Mas este interesse pelo ambiente vem da infância, do crescimento, da sua ligação à zona entre o Ribatejo e as Beiras? Isso é outra história. Sim, a proximidade, admito que sim, sempre estive ligado a movimentos na área do ambiente, ainda no tempo da escola, a secundária, a fotografia, os concursos de fotografia, sim, a relação com os bichos, com os animais, com a natureza, a proximidade, é uma coisa que está presente na vida. E há um professor que, por sinal, tinha participado em expedições do comandante Jacques Cousteau, e que nos mostrava umas fotografias incríveis nas aulas de biologia. E foi exatamente esse professor que, naquela indecisão do que é um 12º, diz: já foste ver a engenharia do ambiente, o que é que isto é ou não é? E a escolha foi assim, foi uma escolha de meio caminho, mas sim, a relação com o espaço onde habitamos. E acertada, não é? No seu caso. Sim, voltaria a fazer. Sim. Estamos aqui a conversar sobre a água e a qualidade da água. Ainda há muita desconfiança em relação à água que nos sai da torneira. Porquê que acha que isso acontece? Não sei se ainda há muita desconfiança. Não. Eu julgo que neste momento isso é um capítulo que foi ultrapassado. Poderá haver uma desconfiança, não tanto
o tema da qualidade, mas no sentido da portabilidade da água. E dos sabores. E dos sabores, e que isso é legítimo. Quer dizer, se eu preciso de água portável, eu levo uma água em garrafa. Depois, se levo uma água que atesto ou se levo outra garrafa, isso é um outro assunto. Os sabores, o gás, sem gás, eu não coloco isso num plano de qualidade. A qualidade da água que hoje em Portugal existe, genericamente falando, não sou eu que a afirmo, a Organização Mundial de Saúde, diretivas europeias, e que têm padrões de qualidade, que não quero criar aqui a situação de é melhor ou é pior. Sim. Eu diria ter um quadro muito mais restritivo do ponto de vista de qualidade e de conformidade. Isto é uma matéria de factualidade. E é muito vigiado, ou não? É isso. A frequência e a amplitude de parâmetros que estão em análise quando falamos de água de abastecimento, por força da legislação portuguesa, que emana de diretivas europeias, é claramente mais exigente que qualquer outro tipo de água. E por razões que se compreende. E como é que chegou esta posição atual na EPAL? Como é que casou aí o ambiente com a transformação digital? Como é que tudo isto... Vou fazer uma pergunta assim de uma forma muito simplista. Onde é que os computadores e a inteligência artificial entram na canalização? A ver... desde que comecei a minha atividade profissional, eu sempre andei em áreas fora de pista. Eu trabalhei muitos anos na área da construção de infraestruturas. Mais de 20 anos da minha vida foi a dirigir equipas de engenharia em construção de infraestruturas. E essa relação com a execução das intervenções, seja no domínio dos colegas de civil, de equipamentos e tecnologias de informação que estão dentro de todas as estações de tratamento de águas residuais e de abastecimento, é algo que resulta desse conhecimento desse tempo todo que tive na atividade de construção. E quando eu estava na atividade de construção, com as equipas havia um momento que era o do recreio. O momento do recreio é aquele momento em que testávamos coisas diferentes, métodos construtivos diferentes, formas de fazer, até porque a exigência daqueles tempos de fazer investimento. Sim, por iniciativa de quem? Sua, Pedro? Sim, era algo que estimulava as equipas a pensar diferente. Isto não tem que ser assim. Até porque a pressão, por vezes, de resolver problemas face à necessidade à data de execução de fundos comunitários. Sim, o projeto é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Porque a realidade impõe-se e, por vezes, temos que fazer ajustamentos. E aí vem a criatividade, a forma de fazer diferente para cumprir os prazos. Um bocadinho aquela lógica de foco no objetivo, plasticidade no caminho, para lá chegar. E isso é algo que sempre cultivei em todas as funções onde tive. Era a parte divertida do jogo. A outra não. A outra era termos que executar não sei quantos milhões por ano, porque na altura estávamos a despoluir, no caso das Águas do Oeste, onde eu estávamos a despoluir entre Mafra e Nazaré. Toda essa zona de costa estava a ser intervencionada pela Águas do Oeste, outros colegas estavam noutras empresas do grupo, e a levar água de Castelo Bode à Nazaré, ao Cadaval, ao Bom Barral. Hoje, quando for a Nazaré e abrir a torneira, está a água de Castelo Bode. É de Castelo Bode. Sim. E daí a segurança que Castelo Bode é pau. Milton. Sim. Eu ia perguntar, tinha aqui uma questão. Já percebemos que Pedro tem aqui uma dimensão de vocação para trabalhar nesta área, neste setor. Sente isso por parte das pessoas que trabalham consigo, de forma transversal? As pessoas que estão na EPAL e neste setor fazem-no porque estão igualmente entusiasmadas com o ambiente e sentem que isto é uma missão que eles têm que desempenhar, até porque isto é um aspecto estruturante do país, não pode faltar água por todos os motivos e mais alguns. Acha que existe isso? E se não, ou se nem sempre, como é que tenta estimular isso enquanto líder? Esta perspectiva um bocadinho de silent service, em que se ninguém ouvir falar de nós é porque está tudo bem, eu diria que é uma das maiores características daquilo que são as equipas que genericamente trabalham no setor da água. E nem vou só cingir àquilo que é o Grupo Águas Portugal, que é a maior empresa do país e mesmo a nível europeu, mas sim, essa lógica, esse racional de missão, de acharmos que estamos a construir algo que é muito maior. Eu confio em Sivos. Ainda ontem estava na região oeste e quando se olha para um rio que o conhecemos há 15 anos atrás e se percebe que hoje temos escolas de surf, hoje temos turistas, hoje temos restauração, hoje temos emprego, hoje temos um conjunto de vida que, se nós não tivéssemos feito parte dessa transformação, não existiriam, pura e simplesmente. Seriam aquilo que, quando nós e outros colegas que de norte a sul fizeram esta transformação,
Pensem um dia em fazer o histórico de bandeiras de azul. E quando é que elas mudam? Sim. Elas mudam exatamente quando todos estes problemas são ultrapassados. E houve toda uma geração que hoje está no Propagas Portugal, nos municípios também, há municípios também, claro que sim, fizeram parte desse trabalho, e que, do que eu conheço, e não estou mandatado para falar em nome dos colegas, mas os que não forem assim, que são poucos, que me perdoem, genericamente sim, esse sentido de missão e de bem maior está presente na nossa atividade. E há um sentimento imediato, não é? Muitas vezes nas organizações, nomeadamente serviços, nós não temos uma medida concreta, visível, tangível do impacto que o nosso trabalho tem. Muitas vezes não temos. Aqui existe, não é? Houve um projeto, não se podia ir à praia, agora pode-se ir à praia, e há todo um conjunto de pessoas e de uma economia local que floresce por intervenção vossa, não é? Sim. Mas não é às vezes um pouco frustrante, se calhar, porque se calhar esse reconhecimento nem sempre é dado, não é? Porque se calhar há um trabalho de fundo, e disse muito bem, não é? Como é que disse? Uma silent mission, não é? Portanto, sim, e se calhar não haver esse reconhecimento público também pode ser um pouco desmotivante às vezes, não sei. O que é que acha? Eu julgo que esse é um problema das utilities em geral, não é uma questão só nossa. Ninguém dará grande valor a uma série de utilities, porque no dia-a-dia as coisas correm bem. Desde que elas funcionem. Desde que elas funcionem. Ninguém repara nelas. Eu não sou de intrigas, mas quando era miúdo a minha mãe já usava um avental a dizer: ninguém nota o que eu faço até a coisa não aparecer feita. Sim. Um beijinho à minha mãe. Mas eu aqui nem... Beijinho à mãe do Jorge. Eu aqui nem estava tanto a falar na dimensão imediata da falta de um bem. Tivemos o apagão. Se dúvidas ou isso é uma condição imediata. Estou a falar de algo que é muito mais estruturante e que ainda é menos visível, que é o que seria de uma atividade económica que hoje floresce se não fossem um conjunto de serviços essenciais para que isso exista. E essa percepção de transformação dos territórios e das pessoas que lá habitam e da qualidade de vida dos que lá estão. Eu confio em si, os anos já me permitem dizer agora isto. Há 15 anos atrás, os meus miúdos não bebiam água da torneira na região do Oeste, em algumas zonas. E não percebiam porquê. Eu também não lhes dizia. Felizmente, hoje podemos dizer isto genericamente no país. Bebam água da torneira. Não é um tema. Porque o país conseguiu ultrapassar esse problema estrutural que tínhamos de qualidade, também de quantidade em alguns casos, mas muito de qualidade, e havia situações com alguma gravidade. Pedro, e poderá ajudar a quem, eventualmente, eu também bebemos tranquilamente água da torneira, mas há aditivos, há os cloros, não sei se ainda continua a ser adicionado flúor à água, aqui no início, não era? Sim. No início era até por uma questão de saúde pública. Portanto, não é por haver uma pontual ruptura num cano que a água deixa de ser potável, ou é? Depende da ruptura, provavelmente. Há uma série de procedimentos, não vou aqui entrar muito em tecnicidades, mas sim, o cloro funciona como uma barreira sanitária que, no fundo, previne que mesmo que haja uma recontaminação ao longo das linhas de adoção e distribuição, essa barreira permaneça. E o cloro continua a ser, no fundo, o desinfetante por excelência de qualquer sistema de abastecimento de água. O meu lembro com uma questão que tinha a ver com como é que se incute isso nas pessoas. Bem, o que a natureza não traz, a Salamanca não presta. É um pouco assim. Faz parte de quem se dedica a este setor, eu diria, não me perguntem bem porquê, mas há uma predisposição para este sentimento, se quiserem. Mas há algo que, enquanto coordenadores de equipas, eu pessoalmente sempre estimulei. Eu não me foco no objetivo final, mas no processo que leva a esse objetivo. Eu posso explicar. Se houver dedicação, se houver empenho, se houver estudo, se houver capacidade de, naquele momento em que é preciso fazer acontecer coisas, as pessoas dão, é o melhor caminho para que os objetivos se cumpram. O excesso de foco nos objetivos finais, são importantes, claro que sim, mas reparem que a maior parte dos indicadores que temos são sempre indicadores de resultado final e não indicadores de processo. E esta aposta clara no processo, quando estão a treinar, é como se fosse real. Quando for real é como se estivessem a treinar, não se preocupem. Esta confiança, eu diria, é talvez uma das formas
mais eficazes, para além daquilo que falavam há pouco, de sentir o negócio e de perceber quando é que deve estar e quando é que deve sair. E por vezes é muito difícil sair. E o problema não está em quem lideramos, está nos próprios, nós sairmos. Dizer, pá, não, sai daí agora. E já não te compete. Mas esta dinâmica de incutir na equipa processos e de formas de estar, julgo que é o melhor caminho para que seja essa coisa. Mas isso é uma batalha muitíssimo bem identificada na literatura da liderança, que é um foco excessivo no resultado, um foco insuficiente no processo. E é visto quando, por exemplo, atingiram o resultado, vão celebrar, mesmo que o processo tenha sido mau, mas quando o processo é bom e o resultado não aparece, as pessoas não celebram. Eu estou a fazer uma generalização, obviamente, mas essa abordagem quase dicotómica é ou eu me foco no processo ou eu me foco no resultado, é uma falsa dicotomia. Isto está bem identificado na literatura, portanto, obrigado por tocar nesse ponto, porque se o processo for bom, a abordagem for boa, o estudo tiver sido bem feito, as pessoas tiverem dedicado a sua energia, não vai acontecer o projeto ou o resultado sempre, ou no formato ou no prazo que queríamos, não é? Mas estamos a valorizar as pessoas, sim ou não? É uma pergunta retórica. Sim. No seu caso, sim, já percebi que sim. No seu caso, já percebi que sim. E agora a outra pergunta é: o Pedro transitou de funções e do sítio de onde saiu, se essa cultura se mantém? Ou seja, essa abordagem estava pendurada na presença do Pedro ou passou a estar interiorizada na cultura e o Pedro pode sair à vontade porque essa abordagem já está culturalmente nas equipas? Nas organizações é mais difícil, principalmente em organizações como as nossas, que são organizações, por razões que se compreendem, em que a inércia é grande. E eu antigas, digo isto porque, pesadas, não é? E é bom que não inventemos muito em organizações que têm serviços básicos de vida. Fazer inovação, e dando aí o passo a esse assunto, nestas organizações tem que perceber que há claramente dois caminhos. E os dois são válidos. Um é o tanker, que tem inércia, que não muda. O petroleiro, não é? E é bom que não mude. É bom que não mude porque está demasiado em causa mudanças bruscas. E depois temos ali os speedboats que, de vez em quando, dão 1 ou 2 graus no leme do tanker que permite que ele comece a mudar de trajetória. Portanto, não é suposto ele mudar. As grandes mudanças de cultura não é suposto, eu julgo que no setor não se fazem por decreto, não é em 2, 3 anos que se muda a cultura de uma empresa. Claro. Agora, há algo que registro, e isso sim, registro com alguma felicidade. É mais ou menos como o momento em que nós começamos a ouvir histórias de nós, que alguém conta histórias quando trabalhava connosco. E esse momento em que eu deixo de contar histórias, porque trabalhei com alguém, que contei histórias de alguém, e alguém começa a contar uma história, uma situação, como é que agiu e em que indica o teu nome, eu diria, esse momento é um momento que de facto sentes que deixaste qualquer coisa. Ficou ali qualquer coisa que faz sentido. Um legado, não é? Isso. Mas Pedro, ainda não percebi onde é que entra agora a inteligência artificial e o cano. E o cano? Na gestão, imagino. A ver, eu tive a sorte de estar em vários processos de transformação de áreas estruturantes de empresas. A área da energia. O que é que a energia tem a ver com o cano? Bem, tem a ver desde logo porque vocês não teriam água se não houvesse energia. Claro. Mas esse não é o desafio. Não era substituir na neutralidade, substituir eletrões que vêm de um lado por eletrões que eu produzo. É como é que eu faço a rearquitetura da forma como opero de uma energia permanente para uma energia que é variável. E o desafio não é tecnológico, não é nem nos fotovoltaicos, nem nas 3 hidroelétricas que estão a ser construídas neste momento na EPAL, que vão turbinar água potável, veja-se. Isso. Que vão neutralizar todo o consumo energético da maior estação de tratamento de águas do país e uma das maiores da Europa, que é Castelo de Bode. Isto não é um exercício. Este exercício é tecnológico. É buscar a tecnologia que já existe, perfeitamente estabilizada. É como é que nós colocamos isso dentro do nosso negócio. Eu dou-vos um exemplo. Nós hoje todos gerimos a energia em ordem à tarifa, como em nossas casas. Ligamos os eletrodomésticos numa altura, desligamos noutra altura. Na água é exatamente a mesma coisa. Ligamos bombas de determinada altura e desligamos noutra altura. Pois é, mas agora o sol passou a estar durante o dia. Passou a ser imprevisível. Enquanto a energia da rede é previsível, está disponível sempre. Claro.
esta mudança da componente operacional é o desafio na transição energética, não é as tecnologias em si, não é uma questão de fazer obras. É como é que se leva a organização a assumir que vai trabalhar assim, com toda a incerteza que isto nos traz. E isto só se faz com a organização. Porque apareceu uma nuvem, não tem a energia elétrica de que necessitava, portanto tenho de ir buscar à rede, mas isto tem essa incerteza na dependência da potência elétrica que temos disponível. É esse o tema, Pedro? Esse é o tema. É porque quando eu estou com um serviço essencial, eu estabilizo todos os fatores de risco que tenho. Tenho pessoas, tenho comunicações, tenho energia e, como tal, só tenho uma imprevisibilidade ajusante, que é que algo é que eu vou precisar. Quando eu começo a colocar renováveis dentro da equação, eu começo a pôr nos meus fatores de produção imprevisibilidade. A montante. E isso deixa o quê? Deixa as pessoas inquietas. Há um triângulo que eu costumava utilizar na inovação, e hoje continuo a utilizar, que é uma determinada ação. Custo, risco e benefício. Se eu colocar em cima da mesa, nós os três vamos posicioná-la de forma diferente. Eu percepciono como tendo um custo, um risco ou um benefício. Anda ali no meio. A questão é saber onde é que há, para uma determinada mudança, um compromisso em que todos se sintam confortáveis, porque todos têm, ainda que indiretamente, um qualquer benefício, aceitam um risco para um custo que lhes parece aceitável. E colocar equipas de operação, manutenção e energia dentro deste triângulo de compromisso é o exercício. O resto, depois a tecnologia. Porque há essa transição, não é? É uma atividade em que, não havendo as renováveis, há um statu quo, não é? Portanto, a atividade funciona desta forma. Agora estão a introduzir uma dimensão de imprevisibilidade e, portanto, as equipas também têm de saber adaptar e aceitar essa imprevisibilidade. Logo, isso também é um tema de liderança. É essencialmente um tema de liderança. Transição energética não é um tema tecnológico. Dando agora o salto à inteligência. Sim? Sim, Milton. Eu desculpa interromper, porque isto aqui levantou-me aqui também desde logo aqui um tema que tem a ver até da minha própria experiência pessoal a trabalhar com este tipo de empresas, que há uma lógica de liderança não só com as suas equipas internas, mas também com um conjunto de stakeholders alargados, não é? E eu consigo imaginar, e Pedro pode confirmar ou não, as pressões que sentem pela Câmara Municipal, pelas entidades reguladoras, pelo que for, e como é que conseguem gerir essa incerteza e as percepções dos riscos que se querem correr a partir destas diferentes realidades. Como é que gera isto e como é que concilia estes equilíbrios entre o stakeholder interno, a direção e estes stakeholders externos com muita influência e muito poder, porque obviamente um Presidente da Câmara no qual os cidadãos se queixam da qualidade da água ou de falhas de água recorrentes vão pressionar obviamente o fornecedor, não é? Como é que fazem essa gestão de stakeholders? Eu já me cingir às internas, que já de si. Não, naturalmente, quer dizer, está todo um quadro regulatório em Portugal e não necessariamente, por exemplo... Mas pode ir a ambas, Pedro. O quadro regulatório em Portugal, que naturalmente depois conforma tudo o que são as nossas necessidades de fazer, executar e prestação de contas. Faz parte da equação. É mais uma dificuldade adicional. Por vezes, sim, sucede o mesmo... vamos chamar, Estado, que determina objetivos de descarbonização e de neutralidade. Obviamente depois existem os check and balance todos associados à regulação e aos aumentos de gastos e a tudo isto. E como tal, é mais uma dimensão. Essa não me preocupa tanto. Até as verdadeiras dimensões que me preocupam são aquelas que eu consigo resolver ou influenciar. Essas eu tenho por obrigação resolver ou influenciar. Essas, por vezes, não está na dependência sequer da empresa, pelo menos essa elasticidade para resolver, não. Há um quadro regulatório, há uma necessidade de uma aprovação, sim. Quando demora algum tempo, de facto, não ficamos muito contentes quando isso sucede. Pedro, mas eu ia perguntar pela sua experiência, porque há aqui um paralelo com quase qualquer organização. Se as pessoas estão habituadas a trabalhar num determinado regime de cruzeiro e agora, com o exemplo que deu da introdução das renováveis, vai haver aqui uma mudança com alguma imprevisibilidade no dia-a-dia e a pessoa tem de se adaptar, também é esse paralelo às empresas, a qualquer processo de mudança, por maior ou menor. Portanto, da sua experiência de liderança neste caso, quais foram alguns desafios, algumas lições que aprendeu, o que é que fez que funcionou, o que é que pode partilhar connosco e com quem nos ouve? Trade-offs. Essencialmente trade-offs.
Eu falei só da dimensão de produção de energia, há uma dimensão bem mais importante da eficiência do consumo de energia. Nos processos de neutralidade, um euro posto em eficiência é muito, muito melhor do que um euro posto em produção. Pela simples razão que se eu poupar não tenho que sequer investir para produzir. Quando falamos de eficiência, não é fácil, mas quando se encontram ações que permitam melhorar a operação, melhorar a manutenção e simultaneamente aumentar a eficiência, as pessoas essas são as mais fáceis de aderir, não é? Para as pessoas de são aderir. difíceis de encontrar. Ok. Então Envolvem trabalho muito profundo dentro dos processos, dentro do conhecimento do negócio, para ir lá ao fundo e encontrar ações que procuram essencialmente ineficiências de sistemas. Passo-vos a explicar. É relativamente simples. Se eu tiver uma máquina que tem um rendimento de 80% e outra máquina que está ligada à primeira com 80%, as duas multiplicam-se, dá 64%. As organizações também são assim. Quando eu tenho componentes de um sistema complexo, por vezes há ali uma ineficiência, que apesar de estar tudo muito bem otimizado, há ali um bottleneck. E esses bottlenecks, quando são retirados ao sistema, com mais visibilidade sobre as operações, dando instrumentos às pessoas para estarem mais flexíveis na forma como operam, pessoas, colegas de operação, eles aderem, porque também lhes resolve dores que teriam independentemente dos sistemas de neutralidade. E essa mudança, que tem muito a ver com o tal triângulo, custo e risco-benefício, é a forma de conseguirmos trazer todos para bordo. Todos conseguem ganhar qualquer coisa naquele processo de mudança. Quando se resolve aquele empecilho. Quando se resolve aquele empecilho que... E quando as pessoas percepcionam a vantagem também para elas. Exato. O Pedro disse que esses são alguns casos, mas não são os mais comuns. Nos casos em que tem de facto de haver aqui cedências e zonas cinzentas, eu imagino que tenha de haver aqui um esforço muito grande de comunicação, um esforço muito grande de repetição, de retorno, etc. Como é que é feita essa gestão para que as pessoas, do ponto de vista de percepção, entendam que não vai haver uma solução mágica e que vai haver uma solução de compromisso e todos têm de aceitar. Isto muitas vezes não é nada fácil, não é? Ao longo destes processos, e eu não me esqueci da inteligência artificial... Sim, então eu também não. O Ricardo não se esquece. Eu sei. Há algo que fiz repetidamente, que é, por vezes, a melhor ação naquele momento não é aquela que genuinamente eu acredito, mas há que pôr outras à frente para que a primeira para as pessoas irem molhando os pés. Isso. Para que ganhem confiança, para que a seguir sejam Muito elas próprias a puxar as restantes. Muito e bem. bom é quando nós saímos de cena e as coisas estão a rolar sozinhas. Exato. No dia em que isso acontece. E por vezes temos que sacrificar aquilo que genuinamente acreditamos. Por vezes estamos errados. Também não é, também se pode dar o caso. Claro. Mas genuinamente sacrificamos no sentido de colocar à frente aquilo que cria o primeiro elemento de tração e de confiança. Não estamos aqui para criar problemas. Não, ninguém está aqui a subir nenhuma parede. Tranquilo. E a partir desses primeiros quick wins, então sim, o resto virá a seguir. Porque já não somos nós. Muito bem. Quem está a puxar por isso já são outros. Vamos, então, inteligência artificial, Pedro. O tema é exatamente o mesmo. É pessoas. É mudança. É que não é um tema tecnologicamente... Não é um tema tecnológico como é que se resolve. É como é que eu coloco essas tecnologias, que agora não são de energia, agora são de transformação digital, de inteligência artificial, LLMs, por aí fora. Como é que eu coloco isso ao serviço de uma organização? As ferramentas. As ferramentas. E isto acho muito curioso, aquilo que estamos a viver. Que é, toda a gente anseia por inteligência artificial. Mas, verdadeiramente, quando se coloca... Então, qual é que é o use case? Qual é que é o economics? Quais é que são as métricas? Bora lá fazer um mapa de cash flows, perceber se isso faz sentido, se não faz. Percebe-se que não é fácil, não é algo tão espontâneo, pelo menos. E essa adequação das organizações àquilo que é o mundo digital, principalmente, eu diria, também no nosso setor, o tal tanker que se deseja, não passa para a cabeça de nenhum engenheiro, pelo menos que eu conheça, responsável, endereçar temas de inteligência artificial já a estações de tratamento de água. Porque a pergunta é qual é que é o benefício. E do ponto de vista do dia-a-dia, não há libertação de horas homem? Não há libertação de horas homem? Ou não pode haver? Em tarefas de menor valor acrescentado? Em tarefas de suporte. Isso. Como qualquer organização. Recursos humanos, áreas financeiras,
áreas jurídicas, tudo o que for matéria de suporte da organização, nós somos absolutamente iguais a qualquer organização. Tudo o que seja temas de tecnologias operacionais, em que estamos num domínio em que não é claro ainda qual é que é o benefício. Então, porque correr o risco? Quando diz correr o risco que é de partilhar informação sensível ou de abrir aqui, correr o risco de abrir aqui a barragem e haver aqui uma inundação porque estamos a partilhar dados que são confidenciais e sensíveis, não é isso? Ou é, Pedro? É tão bem. Ok. É tão bem. Não é suposto em infraestruturas nas quais assenta, no fundo, um suporte de vida, que é o nosso caso, não é suposto fazer-se muitas experiências quando o benefício não é evidente. Ou pelo menos que se façam num ambiente absolutamente controlado. Só mesmo quando há certeza praticamente absoluta. Sim, quando há um racional que no negócio se perceba que faz sentido fazer isto. Ora, isso é tão evidente em áreas de suporte nas nossas organizações, tal como nas organizações em geral. Porquê evoluir para sistemas em que isso não é evidente? E acha que nesta altura há muito o evoluir para esses pontos só porque sim, daquilo que vai vendo? Outra pergunta isenta, Ricardo. O convidado pode sempre dizer que não. Eu se calhar também acho que era importante. Sim, Milton. Mas aqui acho que era importante também saber distinguir muitas vezes, porque nós, quando falamos de inteligência artificial, temos de distinguir entre aquilo que é o uso da inteligência artificial numa lógica de um assistente pessoal que me ajuda no meu trabalho, no meu dia-a-dia, versus usar a inteligência artificial para automatizar processos que só por si são muito mais complexos, em que há muitas dependências de outros sistemas, e sendo estes sistemas de IA generativa não determinísticos, só por si não vão resolver os problemas, e portanto há aqui uma certa ilusão de que esta automação vai resolver tudo, mas na verdade não vai. Eu acho que o Pedro está a fazer um bocado de referência, pelo que eu entendo, obrigado, Milton. Aquilo que é o core da operação é um aspecto muito importante, Claro, não é? sim. E até porque as coisas de valor acrescentado, ainda ontem estava a ter uma conversa com o Mário Cardoso, que já aqui veio ao programa, e esta ideia de que eu vou buscar a inteligência artificial vai dar os dados. Não, vai dar os dados que as empresas eventualmente decidem disponibilizar. Claro. E nenhuma empresa em consciência irá disponibilizar dados sensíveis ou de alto valor acrescentado. Portanto, isso limita logo a capacidade de... E isto não tem de todo, mesmo que o fizessem, jamais seria possível vaticinar ou propor uma receita, porque não vai acontecer, não é? Dados de tecnologias operacionais do setor da água, é a minha convicção que são dados associados a temas de soberania. Portanto, não são dados em que, com alguma validade, possamos admitir que sejam colocados onde quer que seja. Com certeza. E se tiverem que ser externalizados à organização, em minha opinião, tem que haver uma justificação muito clara. Porquê? Não é um sítio dado a experiências. Não é suposto. Okay. Sobre a pergunta é se existe essa pulsão. Existe essa pulsão, é inevitável e até é vantajosa. Porque não haverá progresso científico, de facto, se a comunidade científica não criar também essa pulsão. Mas são dois domínios muito diferentes. São dois domínios diferentes. Até do ponto de vista de incentivos, porque os cientistas têm todo o interesse pessoal em ir publicar e divulgar, desde que fiquem associados ao conhecimento que estão a gerar. Portanto, é muito mais fiável as pessoas utilizarem a inteligência artificial para fazer uma busca relativamente à literatura científica do que ao funcionamento real das empresas, porque só temos acesso ao que as empresas decidem disponibilizar cá para fora. E é esse equilíbrio que nos compete a nós manter. Então vamos aqui a outro tema. Pedro, a água é demasiado barata? Eu não sei, ontem paguei por 1.000 litros de água 1,13 euros por litro e fiquei horrorizado. Portanto, se nós acharmos que a água é barata, depende.
O que é que acha? A pergunta também é tendenciosa, já que o Jorge hoje está aqui a policiar-me no sentido... Diz, Milton. Não, ia dizer que estás aqui a espiar os teus pecados, ou interpretar as tuas frustrações e as tuas... Exato. Quando vês a conta da água... Não, mas no sentido de... eu vou dizer, na minha opinião, a água é barata. Acho que pagamos pouco. Não digas isso. Por um bem tão... Sim, muito tão importante, escasso, é verdade, não é verdade. Tão escasso. Ricardo, não te preocupes, mais cedo ou mais tarde vai ser privatizado. A pergunta que se coloca é se no valor que pagamos estamos a conseguir assegurar um valor intergeracional. Ou se estamos a transferir para gerações futuras uma conta que não pagamos hoje. Já deixámos de falar só da água para falar da política nacional, é isso? Não estou a falar de política nacional, estou a falar de boa gestão. Portanto, eu devo ter ao dia de hoje algo que é um preço de água que em termos sociais seja um preço aceitável e que não iniba o acesso por diferentes estratos sociais. Claro. E se é cara ou se é barata. Bem, se respeitar esta regra, ela terá o preço certo. Se não respeitar essa regra, bem, para o bem ou para o mal, ela terá um preço que não é o preço correto, garantindo a componente intergeracional. Pedro, mas vale a pena se calhar aqui salientar, porque imagino que muita gente não saiba o propósito, e eu vou dizer o óbvio, portanto, para quem ouvir isto é óbvio, mas há pessoas que não têm esta noção. O objetivo não é lucrar com a água que as pessoas consomem, de todo, não é? Portanto, é assegurar, custo o que custar, que a qualidade está lá para as pessoas poderem consumir em segurança. Sim, num quadro como aquele em que é o quadro em que operamos, que é um quadro de rentabilidade definida. Mas então aí eu faço a pergunta agora de advogado do diabo. Muito bem, assim sendo, que incentivos internamente é que vocês têm do ponto de vista de inovação para ter uma operação mais eficiente do ponto de vista económico, financeiro, de engenharia, para garantir que podem baixar a tarifa da água? Ainda mais. Aqui na inovação. Que não há competição real, não é? Isso. Que não tem uma competição direta, portanto, nesse sentido... Eu posso usar Agora não te estamos a ouvir bem, Milton, mas... Se eu bem percebi, Milton, o teu tema era porque neste caso em concreto estamos a falar de uma empresa estatal e não há uma concorrência direta, não é? São os únicos a... É isto, não é? Concorrência. Porque são os únicos a dar a providência. A inovação não é tão evidente. Correto. Exatamente. Do ponto de vista daquilo que é, a nível europeu, a matriz não é muito diferente desta. Posso, Pedro? Sim. Mas é uma resposta algo evasiva. Vamos lá ao osso. Vamos ao osso. A ver. Antes de falar aqui do nosso caso, vou-vos dar o caso do Reino Unido. Fantástico. Estão neste momento abraços com um problema. Contexto. Contexto do Reino Unido, um conjunto de empresas, privatizações, governo Margaret Thatcher, nada contra capital privado. Pedro Fonte, ideologicamente falando, nada contra, antes pelo contrário. Não é isso que está em causa. Agora, quando investimentos que são requeridos em sistemas são pós-dissipados numa loja de redistribuição de dividendos, alguma coisa vai mal no reino. E tanto que foi mal no reino que houve agora uma série de iniciativas de reversão. E é isto que não pode acontecer na água, porque isto é um negócio que é transgeracional. Mas aí o tema é, privatizando, corremos o risco do lucro de curto prazo prevalecer sobre. E ou há instrumentos regulatórios muito fortes, e ninguém duvidaria da capacidade regulatória do equivalente à nossa ERSAR, que é o OFOT, mas afinal não. Mesmo com instrumentos regulatórios fortes, as coisas não correram aparentemente tão bem. Ricardo, eu vou só fazer uma terceira tentativa, claro. Porque esta foi a segunda evasão do Pedro. Se o Pedro continuar a evadir, eu desisto. Mas sim senhor, está em linha com o que se faz na Europa. Era o seu primeiro tema. O segundo tema é, se privatizarmos, há aqui riscos de não assegurarmos a continuidade intergeracional e a continuidade, mas não era essa a minha pergunta. A minha pergunta é, no pressuposto de que vai, pelo menos num futuro não muito longínquo, continuar na esfera do Estado, qual é o incentivo que, do ponto de vista interno de inovação, há
para encetar projetos, para estudar projetos que permitam uma maior eficiência e, portanto, reduzir a tarifa que é cobrada ao utilizador final. O Grupo Águas de Portugal tem... Pedro, é a minha última tentativa, prometo. O Grupo Águas de Portugal tem um programa de inovação em que todos os anos lança calls internas de inovação e a SGPS tem um orçamento na casa de 1 milhão de euros em que todos os anos é colocado esse 1 milhão de euros dos resultados consolidados, que são 100, para uma call interna para as empresas do grupo. Essa call tem algumas regras de jogo e tem um regulamento. Nós somos uma entidade regulada. Portanto, não nos compete fazer inovação como faz a academia. Portanto, estamos sempre a falar de inovação numa lógica muito produtiva, com uma cativação interna daquilo que é a propriedade intelectual, sem detrimento, naturalmente, potenciar projetos com a academia, mas potencia a que a propriedade intelectual fique dentro do grupo, como qualquer empresa. Por exemplo, isto é uma iniciativa concreta que existe no Grupo Águas de Portugal. Muito bem. A EPAL, onde eu trabalho, outras empresas têm, a EPAL tem um programa, há muitos anos, vai na 10ª edição, que é o EPALIN, em que os trabalhadores da EPAL apresentam as suas ideias. A questão aí, nem se um pouco, é um prémio à ideia. É uma compra da propriedade intelectual. A EPAL tem uma série de patentes ao longo dos anos. A EPAL tem 150 anos e, como tal, tem várias patentes registadas. E este concurso interno é uma compra de propriedade intelectual. É assim que ele é tratado na relação com os trabalhadores. Um trabalhador que tem uma ideia que faz sentido, depois há um júri, há toda uma lógica de escrutínio, e há um regulamento, depois uma lógica de escrutínio primeiro por diretores, depois pelo próprio board. O que lhe é dado como valor é a compra da ideia, não é um prémio. E essa ideia depois é transformada, algumas delas em negócio, outras tiveram antes do tempo. Ok. Portanto, são instrumentos concretos de inovação e Muito dos dois que falei. Antes Obrigado. de irmos às nossas perguntas fixas, uma última pergunta, porque já percebemos que são questões que me preocupam especialmente. Como é que estamos ao nível das perdas na rede? Como é que as coisas estão? Porque os números eram um bocadinho assustadores há uns anos, não é? Se nós falarmos em valores médios, sim, os números que se fala, os 30%, 40%, não é? Sim. Mas se falarmos que na cidade de Lisboa poderemos rondar os 10%. 10%? Sim. É um valor médio alto, mas a diversidade de situações é... No fundo é a água que se perde, não é? Sim, é água... Rupturas, enfim. Sim, rupturas, sim. Pedro, agora Mas desculpa, Ricardo. 10% Em Lisboa, sim. na cidade não de sei Lisboa. exatamente qual é que é o valor deste ano, mas tem... E a nível nacional tem algo? Não, obviamente não. É só As perdas, julgo que rondam estes 30% a 40%. Se não 30% a 40%. 30%, sim. É muito, não é? Comparativamente, as comparações são sempre algo espúrias, não é? Mas num contexto europeu, estes números como se comparam aos de outros países? No caso da cidade de Lisboa, pelo menos há 5 anos atrás, ombrava com as grandes capitais em que as perdas andavam nesta ordem de grandeza. 10% é uma coisa que não é normal para bem nosso, enquanto portugueses. Resulta de muito trabalho, de equipas, de recursos, de conhecimento. Uma das regras do jogo é não falarmos de produtos, mas a EPAL tem softwares que estão associados às perdas que criou, fruto desta escola e que desenvolveu. Sim. Temos produtos no mercado que associados a perdas, o ON, por exemplo, é um deles. Portanto, 10% de perda é um resultado, é muito bom. Extraordinário. É extraordinário. Aliás, chega uma altura que não faz sentido continuar a pagar perdas. É o nível de perdas eficaz, porque o dinheiro e os recursos que temos que pôr para conseguir mais ganhos. O benefício marginal não compensa. Marginal, nada. Aí para o outro lado. Vamos às nossas perguntas fixas. Pedro Fontes, qual foi o pior momento da carreira? O pior momento da carreira? Corresponde a um determinado momento em que tens que conciliar a perda do ente querido com um problema difícil que na empresa, em termos profissionais, em que tudo isto acontece no prazo de 2 dias. Tudo ao mesmo tempo. E tens que escolher entre ficar preso naquele caminho ou perceber que há caminho para depois daquele. E no fundo o caminho faz caminhando e a escolha foi o segundo.
E qual foi o melhor momento da carreira? O melhor momento da carreira. Acho que o melhor momento de carreira é sempre difícil, não há um momento. Eu posso olhar para trás e perceber que tive impacto com as equipas com que tive em algo que mudou. Mas é um bocadinho para trás. Foram as aulas com o Jacques Cousteau. Também. Sim, com a perspectiva do que é o melhor momento. Não é aquele momento. É o que é que quando olhamos para trás deixamos com as equipas que tivemos, o que é que mudou? E isso sim, são momentos em que ainda hoje sou perfeitamente capaz de parar ao pé de uma estação de tratamento e ver como é que está a descarga e se está tudo a correr bem. e já passei por elas a mim e consigo mapeá-las de cabeça e não sei o quê. Não me diga que nas férias obriga a família a ir ver as estações de tratamento. Eu não respondo a isso. Hoje já não, mas era criticado em dada altura por isso acontecer. Sempre só ali um bocadinho. Exato. Vamos só aqui ver uma estação de tratamento que é linda. E ninguém me compreendia. Milton. E a dizer que em vez dos museus é centrais de tratamento. Exatamente. É um percurso turístico. E em que momento ou momentos é que percebeu é que sou líder? Eu ainda agora falei-vos um bocadinho de quando eu deixo de contar histórias e quando começam a contar histórias. Pedro, lembras-te daquela altura em que estávamos ali, não sei o que, para fora, e fiz aquilo daquela maneira? Às vezes eu já não lembrava, algumas que me lembrava naturalmente. E quando isto muda, não sei se é o líder, se recebeu o carimbo de líder, se é que isso existe, mas há qualquer coisa que mudou. Porque passamos a ser o agente que contou uma história que aparentemente deixou algo em alguém. Essencialmente, se eu tivesse que falar, sim, acho que são esses momentos. E que líder ou líderes o inspiram? Não tenho propriamente assim um líder. Eu acho que as pessoas são multifacetadas. É impossível. Eu tenho um líder. Sou capaz de identificar em alguns líderes características que observo, mas que não se surpreendam se for de Warren Buffett até Dom Dinis. Tem a ver com características de pessoas, talvez num plano um bocadinho mais espiritual, não neste plano, naturalmente. Diria um tema talvez mais Cristo. Não tenho, mas existe uma dimensão de um líder. Em algum momento, quando está confrontado com uma situação, quando tem que resolver uma coisa, pensa como é que aquela pessoa A, B ou C resolveria isto? Aí prefiro pensar como é que aquele com quem eu estou a interagir sente com o que eu vou fazer. Okay. E perceber qual é que é o impacto naquela pessoa, naquele conjunto de pessoas, como é que me observam? Ricardo, mas deixa-me pegar... E estou confortável. E se me sinto confortável, ok. Mas deixa-me pegar nessa tua pergunta, até porque vou casar com uma das coisas que o Pedro disse há pouco, que é muitas vezes a forma melhor antes de implementar uma grande mudança, é fazer as pessoas ficarem confortáveis com pequenos passos para se irem ambientando, não é? Isso já vem de si, naturalmente, ou consegue reportar a um momento no tempo em que se apercebeu de que isso poderia ser uma boa forma de passar a fazer as coisas? Se é que há resposta, não sei, Pedro. Se olhar retrospectivamente... Sempre fez isto? Houve um momento em que teve uma espécie de epifania ou uma inspiração por alguém e passou a fazer isto? Sempre fiz isso. Isso foi, okay. Esse cuidado em garantir que tem que ter feito um movimento conjugado. E se este movimento for conjugado, ele é muito mais forte do que se for apenas uma simples ação. Sendo certo que isto parece tudo muito interessante, mas também há momentos, há um tempo para tudo. Também há momentos em que tem que se definir claramente linhas vermelhas. E há linhas vermelhas. No meio de uma coisa não exclui a outra. Agora, o movimento conjugado e conduzir as pessoas a perceberem bem o objetivo e que aquele objetivo nos vai levar a algo que é melhor, e melhor para elas próprias. Eu diria que tenho tido a sorte de estar em projetos em que isso é possível fazer. E além de querer visitar as 5 mais bonitas estações de tratamento do mundo, que outros sonhos há por concretizar?
Eu diria que se daqui a uns anos conseguisse montar um projeto que levasse alunos de engenharia a ser mais fácil a entrada no mercado de trabalho, a fazer coisas, a terem a ambição de mudar, não passarem apenas por aqui como se isso fizesse parte de um projeto de vida em que temos que passar este tempo. Um rito de passagem, não é? Um rito de passagem. Não. Isso era algo que, talvez daqui a uns anos, isso possa ter lugar, porque é algo que, de facto, me fascinaria, no fundo, agarrar em conjunto de colegas recém-licenciados e poder dar essa história, esse contato de história, para que, tipo, não tenha medo. Bora lá. É um pouco por aí. Pedro, muito obrigado. Nada. Pedro Fontes foi o nosso convidado desta semana do Querido Líder. Queridos líderes, até para a semana. Um abraço. Obrigado. Obrigado.